the one, the only, the notorious Conor McGregor! Foram 5 anos de espera para a volta do maior lutador da história que o mundo já teve. Porém, tudo acabou em só 69 segundos. O retorno de Conor McGregor durou menos do que um comercial de bet na Casa TV. Mas essa não é uma história sobre uma lesão, porque a ruína de Conor McGregor não começou nas suas derrotas no octógono, nem nos escândalos, nem nas prisões. Ela começou no dia que ele conquistou tudo. Um homem que revolucionou a história do UFC saiu de posto de herói nacional da Irlanda para se tornar o personagem mais criticado e autodestrutivo da história. Ele protagonizou a maior rivalidade dos esportes de combate, ganhou mais dinheiro do que conseguiria contar e foi o primeiro da história a conquistar 2 cinturões do UFC ao mesmo tempo. Fez a luta de boxe mais bem paga da história do esporte e depois de 5 anos fora, seu retorno durou exatamente 69 segundos. É difícil de entender como Conor chegou até aqui. O lutador mais conhecido e aclamado da história precisou de apenas 13 segundos para nocautear José Aldo, o então maior campeão da história da categoria. Passou por cima de praticamente todos os adversários que enfrentou no UFC. Levou Nate Diaz a 2 guerras inesquecíveis e mesmo perdendo no boxe contra Floyd Mayweather, faturou uma fortuna que poucos atletas já viram na história. Só que depois de separado por Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor nunca mais foi o mesmo. Conor sempre foi conhecido pelo seu trash talk. Muitas das vezes, ele ganhava a luta antes mesmo de entrar no octógono. Poucos tinham um raciocínio tão rápido quanto o de Conor quando se tratava de falar no microfone. A cada vitória, as provocações ficavam mais e mais afiadas. O ápice veio contra José Aldo, campeão invicto havia mais de 10 anos, considerado praticamente intocável, mas Conor McGregor não ligava pra isso. Conor perseguiu o brasileiro por 3 continentes numa turnê promocional, chegando a roubar o cinturão dele bem na frente das câmeras e olhou pra elas dizendo que o nocautearia no primeiro round. Otário, otário! You know what that means? Pussy. 13 segundos foi exatamente o que ele precisou para cumprir essa promessa. Até aqui, cada provocação de Conor McGregor tinha um propósito claro: vender a próxima luta. O personagem e o lutador ainda eram a mesma pessoa, e essa pessoa entregava dentro do octógono exatamente o que prometeu fora dele. Conor fez a coletiva de imprensa da luta contra Nate Diaz ser uma das mais assistidas da história, com direito a latas de energético voando e garrafas de água também. Seguranças tendo que separar os 2 times, e isso tudo fazia parte do show de quem era o McGregor. Todos esperavam para assistir esses 2 espetáculos, a coletiva de imprensa e a luta que o Conor fazia. Porém, o primeiro episódio que não teve nada a ver com o UFC foi quando o Conor foi assistir a luta de um amigo em uma outra organização, o Bellator. Porém, Conor tentou invadir a jaula para comemorar junto com seu amigo, foi contido e revidou empurrando e agredindo o árbitro Mac Gordad. E além de golpear um membro da comissão, Conor fez a maior bagunça. Faltando poucos dias para o UFC 223, um amigo próximo de McGregor tinha acabado de se envolver numa briga com Khabib, o maior rival da categoria peso leve da época. A resposta de McGregor não foi uma provocação, foi um ataque direto. Foi até uma garagem do Brooklyn, em Nova York, com um grupo de 20 pessoas e arremessou objetos, incluindo um carrinho de transporte de equipamentos contra o ônibus que levava atletas do UFC. Khabib estava dentro do ônibus e após Conor lançar o carrinho, o vidro estilhaçou. Outros lutadores que também estavam no ônibus, outros lutadores que nada tinham a ver com essa briga, saíram feridos pelos cacos de vidro e tiveram suas lutas canceladas naquele card. Naquela mesma noite, Conor foi preso pela primeira vez. Foi aí que a balança virou de vez e sem volta. Pela primeira vez, algo que Conor McGregor fez fora do octógono dominou o noticiário esportivo mundial com mais força do que qualquer resultado dentro do octógono, inclusive de luta de outros atletas que nem tinham relação com o caso. Meses depois, quando os 2 finalmente se enfrentaram no UFC 229, McGregor foi dominado no chão e finalizado no 4º round pelo Khabib. Mas, nessa derrota, a manchete principal não foi a vitória de Khabib, mas sim
quando o russo pulou para fora da jaula e partiu para cima da equipe de McGregor, que anteriormente tinha desferido várias ofensas contra a família, religião e até o pai de Khabib numa coletiva de imprensa. A briga generalizada nas arquibancadas foi um dos momentos mais feios da história do UFC. Khabib saiu do octógono sem o seu cinturão e Conor e Khabib foram suspensos. Depois dessa briga, McGregor anunciou pela segunda vez a sua aposentadoria e sumiu do octógono por quase 2 anos. Só que sumir da luta é diferente de sumir das manchetes de jornal. Conor era visto cada vez mais em festas, bebendo, com várias mulheres ao redor, e cada vez parecia mais distante daquela figura de lutador invencível que conhecíamos. E foi aí que vieram denúncias de agressão a um idoso dentro de um bar em Dublin, acusações de ter quebrado o celular de um fã e um processo que seria julgado anos depois por um júri civil. Todos esses acontecimentos dominaram as manchetes por dias, mas o pior era que nenhum deles era sobre a carreira de Conor McGregor, e sim sobre todas as atitudes e erros que ele estava cometendo fora do octógono. Porém, em 2020, Conor voltou a lutar, e dessa vez contra Donald Cerrone. Entregou uma das atuações mais dominantes da própria carreira, nocauteando em 40 segundos. Mesmo assim, boa parte da cobertura de imprensa ainda estava meio dividida entre aquele resultado e as investigações que ocorriam em paralelo. O esporte tinha voltado brevemente, mas as polêmicas não tinham ido embora. Ninguém sabia, mas naquele momento, aquele nocaute seria a última vitória de Conor McGregor dentro do MMA, que dali em diante, a distância entre notícia esportiva e notícia de escândalo sobre ele só cresceriam em uma direção. Em janeiro de 2021, a revanche contra Dustin Poirier, McGregor cai pela primeira vez na carreira por um nocaute. E 6 meses depois, na trilogia, a cena mais chocante de todas aconteceu. A tíbia dele se parte dentro do próprio octógono, ainda no primeiro round. E aí, a luta acaba por decisão médica, em que sobra a imagem de um dos maiores nomes da história do esporte, saindo numa maca. Uma lesão dessas encerraria a carreira de qualquer lutador comum, mas para McGregor foi só o prólogo de uma nova fase. Só que dessa vez, o silêncio dentro do octógono foi acompanhado de um barulho crescente fora dele. Conor anunciou seu retorno em 2024. Ele desistiu da luta marcada contra Michael Chandler, coisa que jamais tinha feito antes, alegando uma lesão que teve no dedo do pé. No mesmo ano, o júri civil na Irlanda considerou o responsável pela agressão. Em paralelo a isso, Conor estava se candidatando à presidência da Irlanda, projeto que também não foi pra frente. Em outubro daquele ano, veio a suspensão de 18 meses da agente antidoping do UFC, por faltar 3 testes em um período de 12 meses. Então, é só fazer as contas. Entre 2021 e 2025, Conor McGregor não disputou uma única luta oficial de MMA. E ainda assim, dificilmente passou um trimestre inteiro fora das manchetes. Não é exagero dizer que nesse período, a polêmica McGregor virou ela mesma um produto que já não precisava mais de nenhuma luta para existir. E foi exatamente dentro desse cenário, mas associado a processos do que de lutas, que ele decidiu tentar mais uma vez reverter essa equação. Em 11 de julho de 2026, mais de 5 anos depois de quebrar a tíbia contra Poirier, Conor McGregor volta ao octógono, no UFC 329 em Las Vegas. O adversário, o mesmo homem que ele já havia enfrentado 13 anos antes, o havaiano Max Holloway. Era a chance de virar o jogo de vez e fazer o esporte voltar a falar mais alto do que as polêmicas depois de tanto tempo. Se no toque, e segundos, literalmente segundos depois, McGregor tenta um chute voador, aterriza errado, a perna direita torce de um jeito que ninguém queria ver de novo, e ali começa o início de um pesadelo. Conor tenta mais um chute, cai, e aí a luta já estava acabada. Max Holloway avisa o juiz, Conor não conseguiria mais lutar, e a luta é encerrada 69 segundos depois de ter começado. Foi isso o tempo que durou o capítulo que deveria ser a redenção esportiva de Conor McGregor. Olhando pra trás, dá pra apontar o exato momento que a balança virou. Não foi uma lesão isolada, nem uma derrota isolada. Foi uma sequência de escolhas dentro e fora do octógono que foi transformando aos poucos o lutador mais comentado da história do esporte no protagonista de um noticiário cada vez mais distante das próprias lutas. Conor ainda tem mais uma luta no contrato do UFC, mas será que as pessoas que pagaram $46 mil para assistir a luta dele contra o Max Holloway ainda acreditam no seu potencial? Comenta aí o que você acha.